Não vai não? Depois some o violão, tentou o violão, igual sumiu essas coisas. Ele Bom. joga o violão de qualquer jeito lá e ele vai chorar. Eu vou pesquisar. Se eu puder levar ele assim, bem quietinho, viu? Melhor comprar um lá. É melhor comprar um mesmo. Então, vai Parece bem. Vou pedir para ele colocar as cordas, né? Nós temos 10 anos que ele coloca as cordas. Vocês vão em algum centro lá, não? Não, Cê- dessa vez não. Aí no missionário cá, nós vamos voltar no missionário cá em Portugal, parece que quando está indo conversar com o pessoal lá. Então, agora ele já tinha feito o roteiro, está prontinho, só dentro da escola. Vocês vão passear, né? Mas lá deve ter algum centro. Bem, está na hora, vamos começar, dando sequência aqui aos nossos estudos. Vamos recorrer hoje ainda ao livro A Caminho da Luz, livro maravilhoso da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Ele nos fala aqui, é claro que nós estamos procurando sintetizar, embora não tenhamos assim pressa em nosso estudo, mas ele nos fala aqui neste capítulo, no capítulo 2, a vida organizada, as construções celulares. Aqui no último subtítulo, a grande transição, Emmanuel nos fala como é que se operou, como aconteceu essa transição para o reino hominal. Como é que isto aconteceu? Os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças humanas em seus tipos diversificados. Pelo que Emmanuel nos fala, pelo que ele nos diz, nós temos diversas raças na Terra. A raça negra, que é considerada a raça primitiva da Terra, a raça branca, a raça amarela, mas nas muitas moradas da casa do Pai, devemos ter raças, vamos assim dizer, com muitas cores de pele. Nós não podemos imaginar que no universo todo, nos diversos mundos, nós tenhamos apenas a raça negra, a raça branca, a raça amarela. Provavelmente, com quase toda a certeza, nós temos no universo raças com outra pigmentação, ou seja, de variados tipos ou cores de pele. Ele nos diz aqui, formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. Ele está se referindo à Terra. Mas nós podemos inferir daí que o mesmo raciocínio vale para toda a criação, para todas as humanidades.
vamos dizer assim. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Isto aqui é muito importante. Nós precisamos entender que a evolução ocorre em todos os planos, não apenas sobre a Terra. A evolução também acontece no mundo espiritual, nas dimensões espirituais. A evolução das raças, o aprimoramento mesmo biológico, através do aprimoramento do perispírito, do corpo espiritual. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível, quer dizer, pelos espíritos considerados co-criadores em plano maior. Diversificadas experiências. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos. Vejamos, a cada dia a ciência vai descobrindo ancestrais mais antigos, ancestrais humanos mais antigos. Aqui procederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia, vejamos, as hostes do invisível, isto aconteceu na dimensão espiritual, operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Mas ao longo de muitos e muitos séculos, ao longo dos milênios, surgem os primeiros selvagens, de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Vejamos bem, a Terra estava sendo preparada, vamos dizer, o campo biológico estava sendo preparado para o reino da razão, para que o princípio inteligente, que estava evoluindo lentamente, desde o seio das águas, dos oceanos, esse princípio evoluindo lentamente, até que o homem pudesse adquirir a possibilidade do pensamento contínuo, ou seja, conquistar a razão, a láurea da razão, começar a pensar, a criar, a compreender a vida. Aí teve o berço, aconteceu o berço da mitologia. Aí o homem começou a crer nos mitos, na existência dos deuses, dos diferentes deuses.
No capítulo 3, apenas em passant, Emmanuel fala sobre as raças adâmicas. Hoje, temos alguns confrades que contestam a palavra de Emmanuel. Quando se refere às raças adâmicas, o sistema de Capela, pelo que nós entendemos, houve em um dos orbes de Capela, houve uma guerra nuclear. Essa guerra nuclear, praticamente, ela dizimou a vida, vamos dizer, humana. Interessante, porque nós imaginamos que se acontecer uma guerra nuclear na Terra, apenas os culpados, apenas os que devem, os devedores, apenas os que serão exilados serão afetados. Não há como fazer uma separação assim. E tudo em favor da evolução. Tudo em benefício da evolução. A vida nesse sistema planetário, neste planeta, neste orbe de Capela, ela praticamente, a vida humana se extinguiu. Nós não sabemos se houveram sobreviventes. Possivelmente, alguns tenham sobrevivido. Mas, nesse orbe de Capela, a raça era branca. Era um orbe, evidentemente, que estava alcançando uma fase de transição. Nós não queremos dizer com isto, e o Espiritismo também não quer dizer com isto, o Espiritismo que inclusive vem sendo acusado de racista, nós não queremos dizer com isso que a raça negra seja inferior. O que se quer dizer é que a raça primitiva do planeta, a raça primitiva, é a raça negra. Alguns espíritos vieram de Capela e eles trouxeram com eles os pródromos ou os princípios da raça branca. Mas vejamos bem, não se fala nada da raça amarela. Não se fala nada dos japoneses, dos chineses, de alguns asiáticos, dos mongóis. Não se fala nada. De onde terão vindo esses espíritos? De onde eles terão vindo? Provavelmente eles devem ter vindo de um outro planeta. Provavelmente. Porque possui uma cultura diferente, um idioma diferente, uma escrita completamente diferente. É aquele símbolo que está lá no Antigo Testamento, da Torre de Babel, não é? Os diferentes idiomas. Por exemplo, o alfabeto, a escrita, os hieroglifos dos egípcios. Completamente, uma escrita completamente diferente. Hoje, a raça humana se vale do alfabeto. O alfabeto, para quase todos os povos, né? O alfabeto é o mesmo, mas a junção dessas letras, formam palavras diferentes, com o mesmo
significado, uma pronúncia completamente diferente. Então vejamos que a Terra tem recebido espíritos diversificados. Nós não temos aqui nenhum esclarecimento. Eu, pelo menos, nunca tive oportunidade de ler algo mais detalhado sobre as raças, a raça amarela, por exemplo, ou os chamados pele vermelhas, né? Os índios norte-americanos, considerados pele vermelhas, os nossos índios aqui, os nossos índios também. Dessa miscigenação, nós temos aí tonalidades de pele, diversas tonalidades de pele. Alguns mais claros, outros mais morenos, outros mais pardos, outros mais escuros, e vai por aí afora. Então a Terra tem recebido muitos espíritos, vejamos bem. Há cerca de 200 anos atrás, aproximadamente, a Terra tinha em torno de 800 mil habitantes, não chegava a 1 bilhão de habitantes. Hoje nós somos 8 bilhões. É a pergunta que o doutor Inácio faz. De onde esses espíritos chegaram? É a pergunta que também o doutor Inácio faz. Nós temos diversos planos espirituais. Como será, por exemplo, o plano espiritual no continente africano? Como será o plano espiritual em outros continentes? O plano espiritual, por exemplo, dos japoneses, dos asiáticos, dos chineses. Como será esse plano espiritual? Dr. Inácio, no livro dele, A Escada de Jacó, ele fala alguma coisa, em outros livros também ele fala. Na Casa de Meu Pai, ele faz um estudo muito interessante a respeito. Mas vejamos aqui o que fala Emmanuel. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Então, o Capela é uma estrela, é um sol. Não é um mundo, um orbe, é um sol. Quando diz assim, viemos de Capela, não é? Por exemplo, vocês devem ter vindo de Capela, não é? Eu devo ser daqui mesmo e estou satisfeito. Mas vejamos bem, olha, vieram de Capela, é um dos orbes, é como se amanhã ou depois nós formos para um outro mundo, vieram do Sol, vieram de uma estrela chamada Sol, de um dos planetas, dessa estrela, Cabra ou Capela. E interessante que Capela é 100 vezes mais luminosa que o Sol. Imaginemos o tamanho desse Sol, desse astro, que nós não conseguimos enxergar a olho nu. É 100 vezes. A que distância deve estar, não é? E dizem que Capela é 5.800 vezes maior que o Sol. Maior que o Sol. A luz gasta 42 anos para chegar à Terra. E a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo.
E demora 42 anos para chegar à Terra. Então a luz que hoje nós pudermos enxergar, não é? Chegando de Capela, é uma luz de 42 anos atrás. Por isso que os cientistas dizem que quando nós observamos o universo, nós estamos observando o passado. Nós estamos vendo o passado, já não é mais a mesma coisa. A não ser desses planetas ou dessas estrelas, desses satélites mais próximos da Terra, como é o caso da Lua, por exemplo, não é? Que é 49 vezes menor que a Terra, não é? Mas nós estamos enxergando o passado. É muito interessante essa questão. Aí nós questionamos a questão do tempo, né? Do tempo. Vejamos bem, devem existir mundos que os seres conseguem enxergar o futuro. Conseguem enxergar o futuro. Nós sabemos que Chico Xavier enxergava o futuro. As pessoas que não conviveram com Chico não sabem. Mas nós que tivemos oportunidade de conviver alguma coisa com ele, sabemos que ele tinha muitos vislumbres do futuro. Ele falou para diversas pessoas do que iria acontecer com essas pessoas. Falou para diversas pessoas. Falou para Nossa Senhora que ela iria se casar, que ela ia encontrar um homem assim, 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 que ia ter filhos e tal, e coisa. Falava, às vezes falava. Então Chico, ele tinha esses vislumbres, não é? Não apenas do passado, mas também do futuro. Agora, a Capela é um magnífico sol entre os astros, que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. Considerando-se desse modo a regular distância existente entre a Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Aí vem uma pergunta. Esses espíritos que vieram de Capela para cá, esses espíritos que vieram exilados, vieram de Capela para cá, como eles vieram? Como eles atravessaram esse espaço, levando-se em consideração o perispírito, levando-se em consideração a densidade do perispírito? Nós não sabemos. Temos aí a parábola do filho pródigo, que nos dá um caminho, que é aquele filho que saiu da casa paterna e foi descendo, caindo. Aí nasce a teoria do anjo decaído. Mas não é anjo. Os habitantes de Capela não eram anjos. Então não há anjo decaído. São capelinos decaídos. Decaídos, vamos dizer assim, caídos em si mesmo. Como o homem, como o filho lá do rei, na parábola do filho pródigo. Quando ele caiu em si mesmo, não é? Quando ele caiu em si mesmo. Então ele foi, vamos dizer, entre aspas, decaindo para cair em si mesmo. Quando ele caiu em si mesmo,
ele começou a fazer a viagem de volta. Agora é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Como é que esses espíritos vieram de Capela para cá? A uma distância incomensurável. Vieram volitando? Não. Não tinham condições para tanto. Provavelmente eles devem ter vindo fazendo escalas. Provavelmente eles devem ter vindo fazendo escalas, reencarnando em outros mundos. Isso foi um processo de milênios, até que se fixaram na Terra. Os chamados capelinos, não é? E que constituíram o germe da chamada raça adâmica. Mas, na verdade, é apenas a raça que é chamada adâmica. Porque, na verdade, Adão é um símbolo. Adão, Eva, são símbolos. Emmanuel fala que, olha, vale a pena, origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Então eles vieram auxiliar, ao mesmo tempo em que se redimiam, vieram auxiliar o progresso dos seres primitivos, dos habitantes do orbe terrestre. Se nós estudarmos, por exemplo, história, não é? Vamos estudar aí a história da Grécia, a história do Egito, dos Incas, dos Maias, dos Astecas. Eles tinham um conhecimento extraordinário a respeito do movimento dos astros. Eles aprenderam a fazer, eles faziam o que nós fazemos hoje nas lavouras, nas agriculturas, as chamadas curvas de nível. As chamadas curvas de nível foram eles que fizeram. Eles conheciam medicina, eles conheciam matemática, geometria. Claro que vieram para a Terra e encontraram aqui um mundo primitivo, né? Não havia material para se trabalhar. Vejamos o caso dos filósofos pré-socráticos, que falavam na existência do átomo, falavam sobre outros sóis, etc., falavam sobre reencarnação. Esses filósofos pré-socráticos, eles não tinham instrumentos ópticos. Eles não possuíam instrumentos ópticos. No entanto, eles faziam cálculos impressionantes, não é? Eram físicos, matemáticos, como é o caso de Pitágoras, por exemplo. Dizem que Pitágoras estudou no Egito, aprendeu com os egípcios, e temos até hoje o célebre teorema de Pitágoras, não é? Que nós estudamos. Pitágoras era reencarnacionista, mas como ele era um espírito vindo de Capela, eles acreditavam na reencarnação com o nome de metempsicose. Eles achavam que um espírito humano, devedor, podia reencarnar no corpo de um animal. E de fato
corpo humano na Terra era quase o corpo de um animal. Por isso que eles falavam que podiam reencarnar para resgatar débito, etc. Podia reencarnar no corpo de um cachorro, no corpo de um cavalo. Podia reencarnar em corpos de animais. Então eles criam na reencarnação com o nome de metempsicose. Agora, a cultura é muito diversificada. Lá na Índia, por exemplo, já nos livros mais antigos, não é? No Mahabharata, não é? Nos Vedas dos indianos, eles já falavam sobre a reencarnação, mas não com a clareza que nós estudamos a reencarnação no Espiritismo, não é? Aqui ainda nos diz Emmanuel, com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Claro, eles tinham uma outra biologia, uma outra genética em seu corpo espiritual. Então muitos dizem assim, o espiritismo é racista. Allan Kardec era racista por conta de um artigo que ele escreveu em um dos números da Revista Espírita, falando a respeito da frenologia da raça negra, falando a respeito da raça negra, não é? Em sua maioria estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida. Atlântida é um continente desaparecido. Um continente inteiro desaparecido, submergiu. Quer dizer, a Terra está sujeita, estará sujeita a essas catástrofes, a essas hecatombes, não é? Continentes que possivelmente haverão de desaparecer, não é? Agora, para Deus isto não é nada. Para o Criador isso não é nada. Para nós é a morte. Não é? E nós todos temos um terror, um horror da morte por conta do nosso instinto de conservação. Diz Allan Kardec, lá em o livro O Céu e o Inferno, por conta do nosso instinto de conservação. Porque se nós não tivéssemos esse instinto de conservação, nós não permaneceríamos aqui no corpo. Nós não ficaríamos aqui no corpo, se não tivéssemos esse instinto de conservação. Às vezes, este instinto de conservação, ele é rompido, ele é quebrado por determinadas patologias que induzem muitos ao suicídio ou à morte voluntária. Depende da vida mental de cada um, não é? Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. E muitos ainda não voltaram e provavelmente não vão voltar. Provavelmente quando ocorrer aqui um exílio que já está ocorrendo, porque ele é gradativo, não é? Como diz o doutor Inácio, esse êxodo
ele acontece de baixo para cima, e não de cima para baixo. Porque não haveria justificativa lógica de ocorrer um êxodo sobre a crosta e não ocorrer um êxodo na dimensão das trevas. Espíritos que estão lá na dimensão das trevas e também estão na dimensão do abismo. Como também não haveria lógica se não ocorresse um êxodo no umbral, na dimensão umbralina. Então não somos só nós que estamos aqui sujeitos a esse exílio. Os espíritos também estão sujeitos a esse exílio, a não ser que estejam em uma dimensão mais alta, onde a vida possa ser mais estável. Mas nós todos estamos sujeitos. Nós todos estamos sujeitos. Estamos hoje aqui no Brasil, amanhã podemos estar lá na África, amanhã nós podemos estar no Japão, podemos estar em qualquer outro país, podemos reencarnar em outro país, ou podemos ir para um outro mundo, porque a encarnação ocorre nos diferentes mundos, como os Espíritos nos falam, aqui em O Livro dos Espíritos. Todos os mundos são solidários. Aquilo que não se realiza em um mundo pode se realizar em outro. O certo é que nós somos espíritos errantes, porque somos errados. Errantes porque errados. Deixaremos de ser errantes quando deixarmos de ser errados. Aí nós vamos dizer, desfrutaremos daquilo que nós nem falamos, mas nem fazemos ideia, da chamada imortalidade plena, em sua plenitude. Porque então nós teremos cozido, através do trabalho e do nosso esforço, a túnica nupcial. Através do nosso trabalho e do nosso esforço. Mas a problemática de entrar e sair do corpo é trivial. Essa questão de reencarnar e desencarnar, isso é vulgar, é trivial. Acontece de uma maneira constante. Isso, para nós, é uma coisa extraordinária, não é? Mas para os processos divinos da evolução, é muito simples. Não é? Agora, os 4 grandes povos, as raças adâmicas guardavam vaga lembrança de sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido, né? Do paraíso perdido, expulsos do paraíso, Adão e Eva, expulsos do paraíso, porque foram encantados pela serpente, não é? É pelo mal. Eles se renderam ao mal, e se rendem mesmo, e nos rendemos mesmo. Sobre a terra, quantos estão se rendendo ao mal? Estão se rendendo ao mal, e com alguma consciência. E com alguma consciência disto. Passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas, no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos,
reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Então é por afinidade que os espíritos reencarnam. Os grupos se reúnem, unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, em 4 grandes povos. E vejamos que no Egito, o Egito já foi um país, ainda nos deparamos com o cristianismo no Egito, mas eles têm uma mitologia muito rica, a mitologia egípcia. E hoje, no Egito, predomina muito o islamismo, como também no povo de Israel, em Israel, predomina o judaísmo. Vejamos como continua essa resistência ao cristianismo, ao Cristo, como sendo o Messias. E as castas da Índia. Então, o que nós gostaríamos de dizer, com base aqui no livro A Caminho da Luz, hoje, vamos ficar por aqui, vamos voltar ao livro Evolução em Dois Mundos, para nós observarmos aqui algo muito interessante. Mas não vamos nos esquecer, os exilados de Capela, eles só vieram para a Terra, encontraram corpo na Terra, quando esse corpo, de certa forma, se adequou às suas condições perispirituais. Quando esse corpo se adequou. É por isso que a história nos fala, por exemplo, de civilizações grandiosas. Vamos citar a Grécia, no campo da filosofia. Por exemplo, os gregos. Os gregos deram um desenvolvimento extraordinário. As artes, esculpindo na pedra, no mármore, inventaram o teatro. O teatro é uma invenção grega. A filosofia grega, que foi se maturando ao longo dos séculos, até estar em condições de receber espíritos como Sócrates e Platão. Sócrates e Platão, ao que tudo indica, eram capelinos. Entre os melhores. Entre os melhores, não é? Eles eram capelinos, mas trouxeram para a Terra uma cultura extraordinária. Como em todos os segmentos, como em todas as áreas, não é? Nós tivemos grandes pensadores, filósofos, artistas, escultores, escritores, poetas. Se nós pegarmos lá, por exemplo, a Odisseia, se nós pegarmos a mitologia grega, a riqueza da mitologia grega, é um simbolismo. É um simbolismo, não é? É quase que uma metáfora de ordem espiritual.
Aqui no capítulo 3º do livro Evolução em Dois Mundos, nos fala André Luiz, isto aqui é interessante, sobre a evolução do corpo espiritual. Evolução e corpo espiritual. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos de algum modo aos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. Então, isto não foi acontecendo ao acaso. A evolução não acontece ao acaso. A evolução acontece por obra das leis divinas, das quais nós somos os agentes. André Luiz fala algo muito interessante em um de seus livros, né? A lei se serve dos maus para punir os maus. A lei se serve dos maus para punir os maus. Então todos nós somos agentes. Cada um de nós é um agente da lei divina. O que nós estamos fazendo ou deixando de fazer é uma ação da lei. Somos agentes. Como os animais são agentes da vida na natureza. Os animais, olha as abelhas, por exemplo, não é? As abelhas, os vermes, as minhocas, não é? Os corais no fundo dos oceanos, as plantas, somos agentes das leis. Por exemplo, agora nós estamos sendo agentes, vamos dizer, agentes de punição para nós mesmos, porque nós estamos, aqui no Brasil, por exemplo, as queimadas, nós estamos nos autopunindo. É uma autopunição. Então a lei está se servindo dos maus, que estão ateando fogo, para punir os maus, que muitas vezes somos nós todos. Estamos aguentando tudo e vamos aguentar muito mais. Ainda vamos aguentar muito mais. É muito interessante pensarmos em uma formiga é agente da lei. É agente da lei. Um inseto é agente da lei. Tudo age cumprindo com a vontade de Deus. Como falou Jesus, não cai uma folha de árvore, sem que o Pai queira, né? É aquela frase que nós já dissemos aqui. Não cai uma folha de árvore, sem a vontade divina, mas é o homem que sacode a árvore. Nós sacudimos a árvore, a vontade divina permite, nós somos livres. Então nós estamos a humanidade está se autopunindo, porque a natureza está reagindo à destruição. A natureza está reagindo. A matéria elementar de que o elétron é um dos corpúsculos base, diz aqui André Luiz que na esfera espiritual em que estagiamos, o elétron é também partícula atômica dissociável. Isso aqui foi escrito em 1958, não é? Então vejamos, no mundo espiritual, é claro, a ciência está muito mais avançada. Está muito mais avançada.
Certa vez, Chico recebeu uma mensagem de uma garota que ela havia desencarnado de leucemia. Então ela fala na mensagem que ela estava bem do outro lado, porque a leucemia era curável no mundo espiritual. E aqui na Terra, praticamente, muitos tipos de leucemia. Como dentro de pouco tempo, muitos casos de câncer serão curados e já estão sendo curados. É como dizia o Chico, se não houver uma guerra de destruição, a ciência vai avançar muito. Nós estamos vendo aí já o táxi aéreo, o automóvel que voa. E quando André Luiz escreveu sobre o aeróbus, ele estava delirando, estava alucinado. Quando ele escreveu sobre o aeróbus, não é? Onde já se viu uma coisa dessa e tudo mais. Hoje nós estamos vendo aí, ó. O homem está voando até em cima de drones. Eu vi esses dias mesmo um drone gigante, grande, um homem em cima do drone e voando. E voando, percorrendo em poucos minutos um espaço extraordinário. Como estará a Terra, por exemplo, daqui 15, 20 anos? Nós não vamos, talvez, quem estiver por aqui ainda, não é? Eu acho que daqui 20 anos poucos vão estar por aqui, não é? 20 anos. Não adianta arrumar a camisa não, porque tá ajeitando a camisa para ver se escapa. Mas é verdade, olha. Daqui 20 anos, poucos de nós estaremos, mas daqui 20 anos a coisa vai ser, se não houver uma guerra, claro. Porque, como dizia o Chico, se houver uma guerra de destruição, aí vai ter que começar, muitas vezes, do zero. Muita coisa vai ter que começar do zero, não é? Vai ter que começar do zero. Então, a matéria elementar, de que o elétron é um dos corpúsculos base, na faixa de experiência evolutiva sob nossa análise, acumulada sobre si mesma ao sopro criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos por agora abordar em sua mais íntima estrutura. Então vejamos, os espíritos não sabem muita coisa. Eles também estão estudando. Eles também estão pesquisando, estão estudando e efetuando também descobertas. É por isso que às vezes nós exigimos do mundo espiritual o que o mundo espiritual não sabe. E às vezes não pode nos dar, não pode. Isso é uma ignorância, vamos dizer, uma ignorância espírita, quase que generalizada. Nós queremos dos espíritos o que os espíritos não têm condições, o que eles não sabem. E quando nós forçamos muito os espíritos, tem espírito que acaba mistificando, porque ele não tem humildade para dizer assim, eu não sei. Então ele acaba criando uma teoria na qual muita gente acredita. Acredita de maneira errônea. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. E sob o impulso dos gênios construtores, que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos,
invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. E ali começa o drama humano. Durante séculos e séculos, milênios e milênios, a Terra era inabitada. Depois ela começou a ser habitada. De mundo primitivíssimo, passou a mundo primitivo. E como nos fala o doutor Inácio, a Terra deixou de ser mundo primitivo para ser mundo de provas e expiações quando Jesus nasceu. Jesus, quando veio à Terra, ele trouxe com ele, vamos dizer, entre aspas, uma promoção para o orbe, porque a humanidade então já estava em condições precárias, mas em condições de receber o governador espiritual da Terra, que é o Cristo. Agora, quando o mundo deixará de ser de provas e expiações para ser mundo de regeneração, não sabemos. Ainda vamos ter que trabalhar muito para tanto. Hoje nós vamos ficar por aqui, na semana que vem nós vamos dar sequência aos nossos estudos. O Sérgio vai cantar para nós. Já te deste conta de que és em Deus, já te deste conta da riqueza de esperar, mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar, como ser, ó Deus, um herdeiro seu, como ter em mãos a herança de viver, como ser mais eu, se não sei quem sou, se o mundo herdou, a pergunta a se fazer, como ser, ó Deus. E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver, a verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor, 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 amor. Muito bem.